E hoje, em mais um podcast aqui, diretamente dos nossos estúdios no Do It Cowork, eu tenho a honra de receber Tainá Ribeiro, da CIR Consultoria Soluções. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, é um prazer, né? Primeiro eu quero agradecer o convite para vir aqui falar desse assunto que é a minha vida, né? Gestão, pessoas, processos, bora para E cima. hoje a gente vai falar de gestão, processo, tecnologia, pessoas. Então, se você está precisando de informações, está precisando de entender um pouquinho mais sobre isso, fica nesse podcast até o final, porque eu tenho certeza que esse podcast pode mudar o rumo da sua empresa. Não é verdade, Tainá? Com certeza. Então vamos lá. Vamos. Tainá, para a gente iniciar do início, gostaria que você, primeiramente, se apresentasse, falasse quem é a Tainá, o que a Tainá faz, e depois a gente vai falar do CIR. Perfeito. A minha trajetória, ela sempre foi ligada à gestão, né? Eu tenho mais de 15 anos aí nessa estrada entre CLT e empresário, né? Sempre ligada ali na gestão, desenvolvimento de pessoas, análise de dados. A CIR é muito enraizada nessa questão de análise de dados. Então, já passei por várias empresas. A minha especialidade é a área da saúde, né? Então, a gente atende todos os públicos, indústrias, etc. Mas eu tenho uma paixão ali na área da saúde. A gente atende muitas clínicas, né? E durante essa trajetória eu aprendi muito. E quando a gente aprende, a gente quer ensinar, né? A gente quer compartilhar e ver os negócios crescerem. Fantástico. E aí nasceu a CIR. Como foi que nasceu? O que é que vocês Nasceu. atuam? O que é que faz? A CIR, ela nasceu da necessidade de organização dentro das empresas. Então, assim, eu venho de uma trajetória de gestão dentro da CLT, né, dentro da área da saúde, de 10 anos, e aí eu saí, fui para o Sebrae, para ser agente de orientação empresarial no Sebrae, e aí quando tu vai para a rua, né, que olha ali realmente o dia a dia do empresário, nessa parte da consultoria, de entender as dores, de entender qual é a necessidade ali e como a gente pode ajudar, foi que a CIR nasceu. A gente já tem aí mais de 5 anos só, né? Só 5 anos. A gente pensa que, meu Deus, mas já são mais de 300 empresas atendidas, Caramba! né? E aí a gente consegue ver os resultados mais palpáveis agindo diretamente nessa dor, né? Que é o quê? Pessoas, processos e tecnologias. É o nosso lema. Sempre essa tríade aí que a gente vai resolver. A dor do empresário que a gente mais atua é a questão ali realmente da clareza de informações, né, de dados dentro do negócio. Às vezes a gente fatura muito, mas chega no fim do mês não consegue fechar, né? O fluxo de caixa não fecha, não tem dinheiro aí, não sabe para onde vai. Então, a gente atua muito nessa clareza. Análise de dados, clareza de processo e organização. Eu quero entrar um pouquinho mais nessa parte dessa dor específico, que eu acredito que essa dor, ela é só a parte final, né? Porque até chegar até de entender que ele não tem clareza, ele tem várias outras dores e processos. Eu queria listar um pouquinho delas. Bom, primeiro acha que vende pouco, né? Precisa vender mais, fatura pouco, ou então às vezes até vende bem, mas não vê o dinheiro no final do mês, né? Compras erradas, estoque, a gente fala muito sobre estoque, né? Decisões erradas, precificação é um gargalo, porque às vezes a gente pensa que precificar baseado no concorrente ou baseado na nossa intuição vai dar certo, e é o nosso pior erro. Então, a precificação, às vezes não precisa nem ir muito longe. Ali dentro de arrumando a casa, de organizando o que a gente já tem, a gente consegue resultados fantásticos. E aí, como tu falaste que tu atua muito na área da saúde, clínicas, como é que lida com essa precificação? Porque acaba que a todo momento tu vê alguém baixando o preço. Fala assim, meu Deus, como é que o cara tá conseguindo baixar o preço dessa forma? Por isso que eu falo sobre a organização e a clareza, né? Então, eu preciso saber, conhecer o meu negócio a fundo, principalmente quando se trata de caixa,
para a gente poder criar essa previsibilidade. Eu preciso saber quanto a minha clínica custa por hora, eu preciso saber quanto ela custa por dia para estar aberto, quantos atendimentos eu tenho que fazer, qual é a minha capacidade de atendimento e quanto de fato eu estou atendendo, né? Eu tenho clientes que quando a gente entrou, eles estavam em 14% da capacidade, operando com 14% da capacidade da clínica. Tu já pensou? É subutilizando uma operação muito grande que custa caro. Então, a gente precisa a fundo conhecer isso, né? Capacidade de atendimento, quantas pessoas realmente eu estou atendendo e quanto essa clínica custa por hora, para a gente poder entrar na competitividade do mercado, né? Porque quando eu conheço isso, eu sei até onde eu posso chegar. Porque senão a gente vai estar trocando dinheiro, pagando para trabalhar, né? Pagando para trabalhar. Então, quando eu sei se eu posso lançar uma promoção, quando a gente pensa, geralmente... Ontem a gente já entregou as nossas campanhas de julho, né? Para que a gente possa pensar antes nesse negócio. O que a gente vai fazer? O que vai dar certo? Bora gravar, bora fazer uma promoção esse mês. Justamente para isso, para que a gente possa ter margem para competir com o mercado. Só que eu não posso ter margem se eu comprometo o meu negócio. Né? Se os custos não estão controlados, custos fixos, variáveis, se eu não consigo ali realmente entender aonde é o meu gargalo. Então a gente atua muito nisso, sabe? Entender o teu processo interno para poder tomar decisões mais assertivas. E aí tu falaste de um outro ponto que não só na área da saúde, mas para todo mundo é um grande gargalo e tem sido uma dor enorme, que é pessoas. Tanto contratar, treinar, manter, reter, né? Em todos os pontos está tendo problema. E eu queria que tu trouxesse um pouco de clareza exatamente desse mundo que tu vive ali dentro. A gente atua muito nisso. Na verdade, é uma bandeira que a gente levanta muito dentro da CIR, porque a gente trabalha com tecnologia. Né? Então, a gente vê muito assim, porque a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Às vezes o empresário se apega nisso, tá? Eu quero implantar uma inteligência artificial no meu atendimento. Eu quero implantar uma inteligência artificial nisso, né? Então, a gente vê muito isso, só que não. A gente deixa muito claro que, por exemplo, nessa área de tecnologia, as pessoas são fundamentais. Né? A tecnologia é para quê? Para processos repetitivos, para automação, para aceleração. Agora, quem é que comanda a tecnologia? As pessoas precisam estar bem treinadas, bem capacitadas. Eu gosto muito de fazer acordos, sabe? Eu falo para o empresário que quando a gente tem clareza no que... Quando tu entra na empresa fazendo um onboard bem estruturado, olha, eu espero isso de ti e tu vai ter isso de mim. Quando a gente vai fazer reunião de feedback, poxa, olha, a gente combinou isso aqui. Qual é a dificuldade? Aonde é? Eu costumo muito dizer assim, que a gente lida com uma geração diferente da nossa, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente ouve, tema que a gente aborda e posicionamento que a gente realmente toma diante disso, né? Então, a gente conversar, clareza e realmente processos bem estruturados e treinamento, né? Porque eu não posso te cobrar o que eu não te ensinei. Total. Então, assim a gente consegue evitar principalmente o turnover, né? Que é a rotatividade de pessoas ali dentro. Mata qualquer negócio, porque eu sempre estou começando do zero, né? Eu sempre estou ali remando contra a maré. Tu acha que hoje está mais difícil contratar ou tá mais difícil reter? Alexandre, eu acho que está mais difícil reter. Por quê? Polêmico, né? Por quê? Por que tá mais difícil reter? Porque quando a gente... Eu sou muito de não contratar experiência. Eu gosto de contratar perfil. Total. Então, assim, eu também. Eu não te ensino a ter caráter, a querer ganhar a vida, a ter ambição, né? Eu não te ensino isso. Pode até ensinar, mas demora. Agora, processo eu te ensino. E mais ainda se eu tiver isso muito bem organizado dentro da minha empresa. Então, assim, o que retém funcionário? Cultura bem estruturada. Então, quando eu tenho uma cultura forte, eu cumpro os meus combinados, porque a pior coisa é você chegar numa entrevista, o patrão te promete o mundo,
Mas chega lá, não é nada disso. Aí já chega com os funcionários já insatisfeitos ali, aí tu já entra naquele ritmo e aí acaba. Então a retenção, ela acaba sendo um problema quando a empresa não tem uma cultura forte, não tem processos internos bem estruturados, porque às vezes a gente pensa que é o básico, né, Alexandre? É o básico. Mas muitas empresas não têm. Faz o básico. Não tem. Quando a gente implanta indicadores de desempenho, que é o básico, eu preciso pelo menos saber para onde eu quero chegar, né? Muitas empresas não têm indicadores, não têm metas. O que eu estou analisando durante o mês? Quando inicia a segunda-feira, o que eu quero essa semana? Né? Quando a gente vai chegando ali, toda segunda-feira a gente tem reunião de alinhamento com as empresas. Daí, como é que está a nossa meta? Aonde a gente quer chegar? Na sexta-feira, e aí, chegamos? O que faltou para chegar? Porque assim a gente consegue resolver o problema antes do fim do mês. Total. Né? A gente consegue resolver ali, correr atrás de resultados e não espera chegar ao fim do mês e dizer, poxa, não deu. Aí a gente não consegue. E aí o último que eu quero trazer também pra gente ir puxando ali um pouquinho mais das dores é na tecnologia. E tu já falaste agorinha que só colocar IA sem entender processos e treinar pessoas não funciona. E eu trago até um case disso. Um case não, né? Que não é meu, mas eu conversei recente com uma pessoa que foi para um evento em São Paulo, conheceu uma empresa que prometeu mundos e fundos de IA, atender, não sei o quê. Chegou na hora e não conseguiu atender. Acontece muito. Muito, porque é como assim, a empresa acha que a IA vai resolver a vida dela. Não resolve. A tecnologia vai resolver. Eu quero... Quantas empresas a gente já não vê que eu muda, né? De consultoria para consultoria, de empresa para empresa. Porque o problema está no processo interno. Mais do que o processo interno, às vezes, é na mentalidade do gestor. Né? Porque dentro da consultoria, a gente trabalha muito isso. O meu trabalho é muito direto com a gestão. Né? Porque quando a gente não muda no topo, sempre vai ser um efeito dominó. Sempre vai ser. Então, a gente tem os líderes de primeira passagem, de segunda passagem, que são o quê? Gerentes, supervisores, né? Mas quem é que treina esses líderes? Quem é que está treinando, né? Então, quando a gente tem essas pessoas bem treinadas, né? Quando a gente consegue uma equipe forte e sabe para onde quer ir, sabe as metas que tem que cumprir, a tecnologia ela vem a acelerar. A tecnologia ela vem para implantar. Por exemplo, a gente fala muito sobre processos repetitivos, né? Chatbot, atendimento. Eu sou super a favor. Por quê? Porque todo mundo sabe que nenhum ser humano está 24 horas ali te atendendo. E eu quero um diferencial, eu quero te atender 24 horas. Quando tu tiver dor, eu quero que tu tenhas atendimento dentro do meu negócio. Então, tu sabe que tu vai falar com uma IA. Mas, às vezes, as empresas colocam as tecnologias em lugares errados. Onde eu falo para os meus clientes, a tecnologia ela vem para te liberar, né, de estar ali naquela correria. Então, tu automatiza um processo para que tu possas pensar na estratégia do teu negócio, no treinamento dos teus funcionários, né? Para que os líderes possam ver os processos realmente e identificar gargalos e buscar melhoras sempre, né? Então, assim, a tecnologia, ela é uma aliada, ela não é a solução de nada. Ela vai te dar uma ferramenta para te ajudar. E assim, super essencial. Hoje já não é um diferencial, né? A tecnologia não é um diferencial, é uma necessidade, ela tem que ter. Então, a tecnologia realmente não pode ficar de fora. Não gosto. Tem muitos empresários, né, que hoje não gosto, eu não me dou muito com a tecnologia. Infelizmente. Até que essa geração que não gosta da tecnologia, né, aquele dos 60 para cima, é aquela galera que está começando a sair agora do mercado, né? Tá se aposentando, tá, né, saindo da empresa, tá passando para a próxima geração. Sim. E a gente começa a ver umas mudanças de grandes empresas que passaram vários anos daquela mesma forma, tendo mudanças de postura, tecnologia, trazendo uma consultoria para arrumar processos internos, entendendo que precisa disso, né? E aí, Alexandre, a gente cai num outro problema, que é posicionamento de gestão. Porque quando a gente muda assim, a gente acompanha processos sucessórios, né? E aí a gente vem com uma equipe que não está treinada, uma equipe que está acostumada ali a apagar incêndio, né? Aquela equipe. E quando tu vens com tecnologia, com processos internos, com metas,
né, com controles, porque nenhum ser humano gosta de ser cobrado, né? Só que a gente precisa ter esse controle dentro do negócio. Aí a gente bate ali quer medir força, né? A gente traz com mentalidade, bate muito, e o gestor precisa estar muito preparado para isso, precisa ter muita maturidade para isso, né? E aí é que entra as conversas sobre cultura, sobre entendimento, sobre mentalidade, que são super importantes. E aí a gente sai desse ambiente agora de levantar problemas e começa a entrar no ambiente de solução, né? E o primeiro passo é entender o diagnóstico. Como é que vocês fazem? O nosso diagnóstico, como é que funciona, né? Primeiro a gente costuma dizer que é um exame, né? A gente faz um exame completo. No teu processo de atendimento, de toda a jornada do cliente. Porque assim, seja serviço ou seja produto, o foco é o cliente, certo? A gente quer vender. Então, eu preciso saber da jornada desse meu cliente. Primeiro, como é a atração? Então, quais são as ferramentas que eu uso para atração? Isso tudo a gente faz dentro de um questionário, obviamente, usando a tecnologia, né? Te traz um radar, então... só que os principais pontos é isso, atração, atendimento. O que o meu atendimento está falando? Em que técnica? Qual é o script que está usando? Qual é a rotina que está sendo usada? Né? Eu costumo dizer que eu sou muito metódica, né? A parte da administração, Tem né? que Tá na ser, veia. E aí eu ofereço aquela rotina detalhada, de 8 às 9 tu vai fazer isso, de 9 às 10 tu vai fazer isso. É para ficar engessado nisso? Não, mas é para você ter um parâmetro, um norte, de dizer assim, hoje eu fiz isso. Porque a gente cai muito no erro do funcionário de dizer assim, eu faço muita coisa. Eu faço muita coisa. A gente perde muito funcionário também por conta disso, né? Eu tô cheio de coisa para fazer. Tá, mas o quê? Lista para mim, o que foi que tu fez aí? De 8 às 9, de 9 às 10? Então, quando a gente chega no final do dia, eu bati o meu checklist? Não. Por quê? O que me impediu? Consegui. Beleza. Então, eu não consegui, ainda tô com tempo para me pensar em melhoria. Porque uma coisa que a gente bate muito na tecla com o funcionário também é não se conforma. Não se conforma com o processo repetitivo, com processo manual, com coisa que tá te incomodando. Se te incomoda na rotina, aí precisa resolver. Porque a gente precisa estar ali, né, trabalhando à vontade. Então entra muito nessa parte do atendimento comercial, né, como é o meu processo de venda, se eu tenho realmente tecnologias ali básicas. E eu não estou falando de sistemas robustos, não estou falando de CRM, eu estou falando de funil de venda, falando de processo mesmo controlado, né? E aí a minha retenção, como é que fica? Então a gente vê se é diagnóstico, principalmente voltado para o financeiro, porque no final das contas é o faturamento que interessa, né? Se tem um DRE, se tem um fluxo de caixa, se tem clareza de saber, comprei um lápis hoje, comprei um lápis, saiu tanto para comprar um lápis. Então eu estou gastando no final do mês, estou gastando quanto com lápis? Eu sei te dizer quanto é que eu tô gastando com lápis. Assim a gente identifica, eu tô gastando muito com lápis, né? Então, o diagnóstico ele serve para isso, para te dar um olhar profundo sobre a tua empresa mesmo, pra gente poder agir assertivamente. O problema tá aqui, então vamos agir aqui. Porque se a gente entra e quer resolver tudo... E aí tu pega, faz o diagnóstico, e aí qual é a cara do empresário quando ele vê aquilo? Muito surpresa. Porque... Alexandre, o problema não tá onde o empresário acha que tá. Às vezes ele acha que tem que faturar mais, tem que vender mais. E não é. Não Total. é. O problema tá o quê? No estoque, tá na precificação, tá no funcionário que não entrega, porque isso aí também é desperdício, né? Sim. Custo sim. que vai pelo torneiro abaixo. Então, o empresário fica muito surpreso em ver que a empresa dele não vende mal, não fatura mal. Realmente é só arrumar a casa para poder conseguir resultados mais assertivos. E aí, com a tua experiência que tu tem hoje, depois do diagnóstico, quais são as áreas que tu identifica que geram mais desperdício dentro da empresa? Estoque. Caramba! A gente tem muito problema com estoque, porque assim, estoque é dinheiro parado. Então, se você não compra direito, né, a gente abre um rombo no caixa imenso. A gente não consegue girar esse estoque. Então, a gente vê muito problema com estoque.
precificação errada. Às vezes, quando a gente vai colocar na ponta do lápis, a gente está pagando para É trabalhar. unânime em todos os negócios. Está pagando para trabalhar, sabe? Então, a gente precisa ter, no mínimo. Principalmente na área da saúde, né? Como eu te falei, que a gente tem o nosso maior ramo, né? A gente atende muito a área da saúde. Tem muita negociação com o prestador de serviço, né? Então, às vezes, eu pago tanto para o meu prestador que eu não consigo pagar as minhas contas. Então, tem que colocar na ponta do lápis como é que vai ser feita essa divisão, saber qual é o custo da minha hora, né? Tudo isso. E isso aí são coisas que realmente é mais comum, né? Dentro dos negócios de ter. Retrabalho, índice de retrabalho é muito alto também. Sabe aquelas 2 pessoas fazendo a mesma coisa? Então, às vezes o atendimento, eu preciso contratar outra pessoa para não tá dando conta. Aí quando você vai ver o quê? A rotina que tá errada. É o processo, é o script, a forma de atender, a tecnologia que não tem para agregar valor ali naquele processo. Então, esses pontos assim, estoque, o índice de retrabalho e a precificação é o que a gente mais vê. E aí, depois que vocês passam por isso, em que momento vocês implementam os indicadores? Onde é que tu começa a acompanhar esses indicadores? Já é nesse início? Já no início. Então, assim, depois do diagnóstico, a gente vai montar um planejamento estratégico, né? Então, geralmente a consultoria, ela dura 6 meses. Então, dentro desses 6 meses, a gente vai montar ali um cronograma e um planejamento. Onde é que eu quero chegar? O que eu me comprometo contigo de mudar nesses 6 meses? Porque eu já sei onde é o gargalo, já fiz o diagnóstico, né? Então, a gente monta esse planejamento estratégico e ali eu coloco metas e indicadores para chegar nessas metas, né? Porque todos os meses a gente senta com o empresário e mostra, né? Além de trazer a gestão à vista, obviamente, para o dia a dia, a gente traz os relatórios mensais. Olha, isso aconteceu esse mês, tá? Faz esse acompanhamento, né? O fluxo de caixa diário. Meu esposo brinca comigo que dá 6 horas o meu celular começa a pipocar, o que é os relatórios dos clientes, porque eu peço todos os dias. Caramba! Quanto a gente vendeu, quanto a gente deixou de vender, quantas pessoas a gente atendeu, para que a gente possa fazer esse acompanhamento. Aí eu te digo, olha, hoje foi um dia bom. Olha, hoje a gente não conseguiu bater nossa meta, mas amanhã a gente dobra, não te preocupa. Aí eu já tenho que pensar numa estratégia para amanhã. O que a gente vai fazer diferente amanhã, né? O que a gente não fez hoje? Então, assim, a gente precisa saber para onde a gente quer ir. Qual é o meu alvo? Né? A gente costuma muito dizer assim que eu quero ser aquela pessoa que quando a pessoa encosta em mim, ela vem pro alvo. Ela não desvia o caminho. Mas qual é o alvo? Se eu não sei onde eu quero chegar, né? Então, assim, eu quero duplicar meu faturamento. Tá, em quanto tempo? Então, o que a gente tem que fazer todos os dias para chegar lá nessa meta? A gente está fazendo? Então, os indicadores são fundamentais. O que eu tenho que olhar para dentro do negócio? Né? Meu faturamento? O índice de vendas? É o quê? Então, cada negócio tem os seus indicadores, né? Para a gente ter mais facilidade de enxergar o negócio. Então, é fundamental, é o ponto de partida. E aí, o empresário com indicadores, ele tem mais inteligência do negócio dele, né? E aí entra um outro gargalo que eu escuto muito, que o empresário não sabe delegar. E aí, como é que começa esse trabalho ali com aquele empresário, principalmente com aqueles que são, não, só eu consigo fazer desse jeito. Polêmica também esse, porque é diferente, tá? De muitas gestões que a gente ouve, né? Eu não acho que o empresário precisa sair. Eu não estou te falando que ele não tem que sair da operação, ele precisa delegar. Mas ele não vai sair. Dentro do é o nosso DNA. A gente sabe o que tem que fazer, a gente quer fazer. O que eu preciso ter? Controle do meu negócio. Eu sei o que acontece, eu tenho domínio desses processos, porque muitas vezes acontece que o empresário não conhece o seu próprio negócio, né? Então, assim, não sabe, se senta para atender, não sabe atender. Se senta para fazer uma conciliação bancária, não sabe lidar com o sistema, lidar com o seu próprio sistema. E acaba ficando refém.
né? Refém de maus funcionários, refém de o que eu te disser. Então, quando eu entro na mentoria, né, junto com o empresário, eu bato muito nessa tecla. Você precisa conhecer o seu negócio, porque no final do apagar das luzes, Alexandre, quem é o responsável por aquilo? Eu vou jogar nas costas do meu gerente? Eu vou dizer que a culpa é... Não, a culpa é minha. Ah, não deu certo, porque a culpa é minha. O que eu não fiz? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade sempre, a gente sempre prega isso. Então, assim, como é que eu não sei? Eu vou acompanhar. Eu não vou meter a mão na massa. Isso aí a gente sempre coloca muito claro. Mas se precisar, eu sei fazer. Uhum. Agora eu delego e eu acompanho. Não é delargar, né? Não é delargar, é acompanhar. Então eu preciso ensinar. Eu sempre digo assim, no processo de aprendizagem, como é? Primeiro tu vai ver eu fazer. Tu vai me ver fazer. Por quê? Porque te cria respeito. Uhum. Tu sabe que eu sei do que eu tô falando. Aí depois a gente vai fazer juntos, né? Vai fazer juntos, eu vou te ensinar. Depois eu vou olhar tu fazer. Eu vou corrigir os teus erros. E depois eu vou só te acompanhar. E vim aqui te corrigir, né? Quando tu precisar de ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Então, esse é um processo que muitas vezes é pulando etapas, o empresário pula etapas. Por exemplo, eu tô aqui, tu vê meu fazer e eu já te dou, eu não te acompanho. Claro que vai ter erros. Claro que vai ter erros. E aí, quando acontece o erro, é o que acontece? Ah, ninguém faz igual eu. Ah, ninguém sabe fazer igual... Sim, mas às vezes a gente não nasce sabendo, né? Às vezes não, a gente nunca nasce sabendo, né? A gente aprende. E às vezes um funcionário mais antigo, quanto tempo nos chegou para estar essa maturidade, né? Para alcançar essa maturidade. Então, esse processo de delegar, ele é isso. Você vê eu fazer, a gente faz junto, e depois eu te acompanho. Aí o empresário fala assim, não, mas eu sou o que mais vende na empresa. Claro, ele é o mais antigo, ele entende mais do produto, ele sabe todo... E ele pode dar um desconto ali na hora e fazer a negociação mais rápido. Por isso tu é o que mais vende. E é o quê? Um vendedor caro. É um vendedor caro, porque fica ali. Eu, inclusive, fico aqui assim, cara, eu odeio planilha. Eu acho que eu tenho algum problema com números e letras, e aí quando eu vou olhar, eu falo assim, não é. Agora me coloca pra falar com gente, me coloca... Aí eu sei onde é que eu tenho mais habilidade e sei onde eu tenho menos habilidade. E eu sei que naquele lugar ali eu tenho que trazer gente mais especialista naquilo ali. E aí, como entender isso aqui? Porque o empresário muitas vezes quer assumir tudo. É para isso que existe os perfis, né? Então a gente identifica, às vezes tu tá matando ali um talento no lugar errado da empresa. Se eu te contratei aqui para o financeiro, então eu dei a planilha, mas a vaga que tem é para o financeiro. Chega ali no público, no atendimento ao público, é um tesouro, é um talento, entende? Então a gente precisa, por isso que a gestão de pessoas, ela é o grande segredo de qualquer negócio, porque quando tu entende qual é o perfil de cara, para cá, pro atendimento, eu preciso de alguém que sorria, eu preciso de alguém que tenha facilidade com o público e tudo, e aí eu vou ver isso na contratação. Técnica tem, mas tem muito também expertise, né? Eu converso contigo, é o que eu te falei no início, é o perfil. Então, numa conversa contigo, a gente consegue ver quem é, como é que tu lidas, se tu olha no meu olho pra falar, se tu te preocupa, aí tu é bom em público. Não, eu não quero, eu não gosto de gente, né, que nem gosta de falar com gente. Essa pessoa se dá bem com números, com planilhas, com sala fechada, me entrega que ele dá uma tarefa que ele vai realizar. Então, às vezes as pessoas estão em lugares errados. Somente isso. Não é um time que é ruim. Só tá em lugar errado. E já aconteceu numa consultoria tu entrar e tu falar assim, olha, se eu trocar essa pessoa pra cá e fazer assim, e o resultado muda completo. Muito, muito. Então, assim, principalmente nessa questão de venda, né, que para venda é relacionamento, não tem para onde fugir, é relacionamento. Então eu quero vender, eu quero relacionar e tal. Diferente do processo de venda, que é o quê? Sistema, é CRM, é dados. Processo. É indicador, relatório. Então, às vezes, eu sou um bom vendedor, mas eu não sou um bom supervisor. Aí, às vezes, abre aqui, o vendedor mais antigo se torna o supervisor, matou. Porque ele não sabe ser supervisor. A gestão, ela é totalmente diferente da ação.
de venda, né? Então, a gente já teve casos disso. E ou tu treina e conversa, tenta resgatar essa alma, ou tu perde o funcionário, porque não tem jeito. A pessoa se desanima, né? Todo funcionário tem que ser treinado para ser líder? Se tiver perfil, a liderança, ela se aprende. A liderança, ela se aprende, é um fato. Mas tem perfil que não gosta. Tem perfil de entrega. Perfil operacional. Eu gosto de executar. Eu gosto de fazer a tarefa e entregar o resultado. Eu não gosto de lidar com gente, eu não gosto de sorrir pra ti, eu não gosto de bater. É perfil. Eu, uma vez, passei, alguns anos atrás, com uma pessoa que eu via que tinha perfil de liderança, era um bom, cara, bom. Só que ia subir ele para gestor da agência que eu tinha, e aí ele pegou e falou assim: Alexandre, eu quero ficar só na operação, não quero ir para lá. Aí eu não sei se ele não queria a responsabilidade, se ficou com medo, se. Não sei o que aconteceu naquele momento ali, não consegui identificar. Muda o processo, né? Então, assim, se tu é um bom vendedor, tu tá acostumado àquilo ali, tu estuda para aquilo, teu processo é aquele. Se tu é delegado para supervisão, que é totalmente, tu vai cuidar de gente, tu vai ensinar as pessoas, porque o papel do supervisor não é vender. É ensinar a vender, certo? É administrar ali a equipe, é coordenar, é orientar, é treinar. Isso é totalmente diferente. Para quem gosta de estar na ação, de venda de rua e tal, não é o teu perfil. Então, por isso que... E não vai te entregar relatório, não vai observar indicador. Principalmente se ele subiu, que ele estava... Tá ali, no meio dos teus amigos. Agora tu é o supervisor. Tu vai cobrar, Alexandre? Não vai. É muito quando a gente bate muito nisso, sabe? Nessa mudança de comportamento. Porque liderança é comportamento. Liderança é comportamento. Aprende. E nós, como empresários, temos que aprender todo dia. Todo dia a gente precisa aprender a liderar. Mas é difícil, então é só identificar perfil, e para isso a gente tem teste, para isso a gente tem acompanhamento, né? Teste mesmo. Treinamento. Perfil comportamental, treinamento. A gente entra muito nas empresas, são 3 módulos, né, que a gente faz, tanto a consultoria, o treinamento e a mentoria. Então, o treinamento, às vezes eu não quero uma consultoria, eu quero um treinamento, eu quero resolver ali numa manhã, e a gente faz um acompanhamento de 30 dias, tem esse diferencial. Então, a pessoa só quer um start. Eu até sei, mas às vezes eu preciso de um estímulo, né? A gente vê da motivação certa. Ou então entender um pequeno detalhe ali que vira a tua chave. Que muitas vezes é tecnologia, tá? Olha, eu podia fazer dessa forma. E a gente traz essa clareza, né? Essa solução. Mas é muito importante. O treinamento não tem para onde fugir, e é contínuo. Tu falaste de perfil. Qual é o sistema de perfil que vocês usam? A gente assim, depende muito do porte do negócio, porque a gente atende indústrias, grandes empresas, e atende micro e pequeno empresário. Então, assim, a gente usa muito a avaliação de desempenho, né? O sistema DISC, né? Que é aquela avaliação comportamental completa. Faz toda essa análise comportamental dentro da tua condição. Porque um valor muito grande dentro da CIR é que a gente quer atender o micro e pequeno empresário também. Porque às vezes pensa, consultoria é muito distante para mim. Eu não... Então, os nossos maiores cases de sucesso são micro e pequenas empresas. Mas é muito necessário, porque tu consegue fazer é aí que a gente vê a diferença de verdade. Rápido, exatamente, é aí que a gente vê a diferença rápido. De verdade. O resultado é rápido, a gente consegue ver mudança de vida, assim, tanto do empresário poder viver, né, sair da operação e viver de fato, quanto faturamento, trazer aquela organização e ver a empresa crescer. No DISC, tu acredita que tem alguns perfis que são melhores para determinadas áreas da empresa? Sim. Financeiro, vendas, totalmente diferente o perfil, né? Totalmente. E aí, qual seria assim, tipo, vamos trazer como exemplo financeiro e vendas. Qual seria o perfil para cada um ideal? Pois é, a gente tem muito, a gente
é uma premissa a gente fazer isso de tempos em tempos, tá? Então, assim, não é eu vou fazer contigo uma vez e nunca mais vou fazer. Por quê? Porque as pessoas mudam, não é verdade? Então, a gente evolui, a gente se interessa por assuntos. Então, esse perfil, por exemplo, o perfil comportamental de controle, de organização, é financeiro. Venda, relacionamento, perfil que vai para cima, perfil de realmente de meta, que trabalha ali sob pressão, que toma decisão, né? Então a gente avalia isso e encaixa dentre os setores, que são os corações, né? Financeiro e venda. Então é realmente esse perfil mais controlador, né? O perfil mais analítico para os processos financeiros e o perfil de relacionamento para venda. Venda é relacionamento. Sabe o que acontece comigo? Eu sou DC no DISC, mas eu trabalho influente, tipo assim, cara, se tu me olhar e tu não me conhecer, vai falar assim, esse cara é I, mas não é. Aí eu vou, tipo assim, totalmente diferente. Quando eu vou fazer da DC, eu falo assim, mas como, cara, era pra dar isso aqui. Porque assim, às vezes a gente transparece, né, alguma coisa e quando tu vai realmente para as tarefas do dia a dia, quando tu vai executar, é diferente, né? É diferente, por quê? Porque tem maneiras de fazer. Ninguém é uma coisa só, né? Ninguém é uma coisa só. Então, eu também fico ali entre C, né? C, D, né? Tem perfil parecido, mas o C é dominante para mim. Bem dominante. E aí esse é um movimento que quando tu até para escolher as pessoas da equipe, né? Tu fala assim, caramba, se eu colocar esses dois D aqui para trabalhar junto, um D para trabalhar em cima do outro aqui, tu vai dar problema, né? Dois dominantes, tu vai ter um problema ali. Muito. E aí, quando a gente entra na realidade da empresa, né, que nunca fez isso, que só contrata por intuição, né, contrata pelo currículo. Aí tu não sabe por que tá dando problema ali dentro. Poxa, aí, gente, olha aqui, vamos lá, vamos pegar. Porque quando a gente entra, vamos dizer, uma empresa já estruturada, que tem processo e tudo, mas está tendo gargalos e chamou a consultoria. Tem perfil comportamental? Não tem. Tem o básico, POP, descrição de função, ali o checklist de atividades? Não tem. Então aí a gente vai fazer o básico. E tem muito confronto, né? Confronto de perfis ali, perde bons funcionários e não sabe por quê. Então, quando eu te falo que a gente traz clareza para dentro do negócio, é justamente isso. Às vezes o empresário nem se liga nessas coisas, né? Liga quem? Currículo. Eu costumo dizer... Onde trabalhou? Não, e tipo assim, o currículo é o que eu não quero mais fazer, né? Eu já fiz isso aqui. E agora? Quer fazer o quê? O que você quer aprender? Qual é o teu filho agora? O que você quer evoluir para onde? Porque a gente precisa de pessoas ensináveis, né? Queira aprender, que tenha garra ali, que tenha... Eu gosto muito de gente que gosta de aprender. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Eu quero aprender, tu vai aprender comigo, eu vou aprender contigo. Então, assim, se eu trabalhei em 1000 empresas, eu saí por algum motivo, né? Então, ali eu quero evoluir daqui para frente. Então, o currículo não atrai ninguém. Bora passar um pouquinho, sair um pouquinho mais desse aqui e entrar um pouquinho mais em precificação. Bora. Precificação é onde eu vejo precificação para mim, quando eu vejo, é o seguinte, aquele problema oculto que todo mundo tem, mas ninguém sabe que tem. O cara tá vendendo, tá fazendo ali e ele não sabe que ele tá com problema de precificação. E acontece demais. É a primeira coisa que a gente precisa olhar, né? Eu tô vendendo, mas eu tô vendendo certo. Aquela questão do esforço, né? Eu tô colocando esforço demais em um problema que não tá ali, não vai resolver. Então, a precificação, a gente precisa olhar para todos os âmbitos. Primeiro, conhecer os meus custos, né? Custos fixos, variáveis. Quando a gente fala em serviço, né? Como a gente falou na área da saúde, a gente precisa conhecer a hora clínica, que quando a gente traz para produto, markup, né? A gente precisa conhecer. Quanto é a minha média? Essa, daqui eu posso trabalhar. Daqui eu tenho margem para trabalhar, né? Então, meu ponto de equilíbrio,
Quantas vendas eu preciso fazer para me pagar? Para me pagar as minhas contas, para me botar 0-0 o jogo. Né? Então, às vezes, a gente não sabe isso. O empresário só vira o mês, limpou a conta ali, né? Pagou as dívidas e bora começar de novo. Começa tudo de novo. E aquela agonia sempre. E a gente não trazendo previsibilidade para dentro do negócio, quando a gente diz imprevisibilidade, é justamente isso. É a gente conhecer a fundo qual é o meu problema, né? Dentro da precificação, por exemplo, listar o que está trazendo. A gente tem um sisteminha, né, que eu coloco ali. Custo fixo, custo variável, margem. Às vezes a gente precifica, não lembra de imposto, não lembra de taxa de cartão, né? Então, tudo isso tem que entrar. A hora clínica, né? Quanto custa, falando em serviço, né? Mas quanto custa para que esse dia que essa empresa fique aberta? Então, tem que colocar isso. Para que a gente possa listar e no final já colocar a minha margem de lucro também, né? Então, até aqui eu posso chegar, até aqui eu posso dar desconto, né? Porque quando a gente falou assim, o empresário na ponta vendendo, às vezes é mais prejuízo, porque tu dá desconto, que o cliente tá, mas esse desconto tá me dando lucro ou prejuízo? Tá me tirando às vezes né? Tá me tirando um sossego ali, um cancelamento, alguma coisa, ou tá me trazendo de fato resultado, né? Então, assim, a precificação tem que é ponta do lápis, não tem para onde correr. A gente senta, a gente lista todos os nossos custos, para isso é importante conhecer, né? Lista todos os custos, o que eu quero ganhar, qual é a minha negociação. Aí é óbvio que a gente tem que ver a competitividade no mercado, qual é a margem do mercado para esse produto. Eu não vou colocar lá em cima. Assim, a gente não... Dentro dos nossos clientes hoje, a gente não fala muito sobre preço, a gente traz muito valor, né? Sim, legal. Então, quando o meu cliente, ele só quer que eu resolva o problema dele. Se tu me preocupa, principalmente na área da saúde, quem vai no médico porque gosta, quer conversar com a doutora? Não, é porque tem uma dor. Então, qual é a dor? Então, se eu chego aqui, tu é bem atendido, tá um ambiente bacana, eu resolvo o teu problema, eu não fico te enrolando, pronto. Quanto é que eu tenho que te pagar? Porque ainda vou te indicar, não é verdade? Então, tudo isso a gente traz dentro desse assunto, que é muito, muito amplo, né, Alexandre? A gente precisa entender o que eu quero trazer para o meu cliente. Total. O que eu te entrego? Tu vem aqui, por que te diferencia de tu vir aqui ou ir ali na esquina? Né? Então... E aí me diz, empresário com financeiro arrumado dorme bem? Dorme. Dorme bem. Olha, o empresário, qual é a preocupação do empresário? É pagar as contas, não é verdade? Então, assim, a gente quer ter aquela segurança de no fim do mês eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas, eu tenho lucro, eu não estou nem falando de faturamento, estou falando de lucro, de margem de lucro mesmo, de ver dinheiro na conta, né? Então, a gente só quer isso. É engraçado que a gente tem muitos cases, né, de sucesso de empresários que hoje nem vão mais lá, sabe? Conseguiu se libertar. Por quê? Conseguiu relaxar e confiar. Confiar em mim? Não, confiar no processo, no número, em saber que eu tô aqui, mas o processo está funcionando. Está acontecendo, meu funcionário sabe o que tem que fazer, desde a hora que ele chega até a hora que ele sai. Se ele não fizer, eu vou saber, porque eu tenho controle. Né? Se ele não fizer, não bater meta, eu vou saber, porque eu estou acompanhando o resultado. Então, é mais trabalho. A gente usa muito a metáfora do amolar o teu machado, né? Trabalha certo, não trabalha muito, trabalha certo. Então, com certeza, trazer essa paz aí para o empresário é um dos nossos maiores pagamentos. Dormir bem, né? Dormir bem. Empresário com a empresa arrumada dorme bem. Porque o financeiro é um gargalo muito grande. Mas, assim, como eu te falei, às vezes a gente não faz o básico, que é uma planilha que seja eu escrever quantas vendas eu tive, que é a receita, escrever o que eu gastei, que seja, às vezes a gente atende, pela associação, a gente atende muito MEI, né? Então, eu falo assim,
Tu gosta do quê? Do caderno? Então, anota no caderno. Uhum. Eu gosto de planilha. Planilha. Ideal, sistema, porque a gente não conta ali com o erro humano de se esquecer e tal, né? Mas não deixa de fazer. De anotar ali quantas vendas saíram, qual foi a minha receita, qual foi a minha despesa, para no final eu saber se isso aqui tá me dando lucro, né? Se realmente é um negócio viável, ou eu vou procurar para fazer outra coisa. Botar minha Total. energia em outra coisa. Total. Fantástico. Inclusive, até te trazer aqui o meu movimento, eu tenho hoje já um número que eu entendo que quantas prospecções tem que ser feitas de manhã para ter tantas conversas à tarde, para ter tantos fechamentos à noite. Taxa de conversão. É. A gente precisa, esse dentro do processo de venda, Alexandre, é essencial. Por quê? Porque eu preciso saber com quantas pessoas eu tenho que falar. A minha meta é 100. Minha meta é 100. Mas a minha taxa de conversão é só 10%. Então eu tenho que falar com quantas pessoas? Entendeu? Então, às vezes mas eu digo não, 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 não. Mas se eu sei que se eu é 10 para me conseguir um, eu tô no 9, o próximo é 5. Tem que fazer. Né? Então, eu tenho que fazer, tenho que fazer. Então, isso aí é clareza que traz para dentro do teu negócio. Tu dizer assim, eu não tô tendo trabalho em vão. Eu só tô conhecendo a minha taxa de resultado. Às vezes, eu tô falando com muita gente e tendo uma taxa muito pequena de conversão. Como é que eu qualifico isso? Conhecendo meu público, certo? Eu tô falando com quem? Então, qual é o perfil? Para quem que eu quero vender? Então, quando eu conheço o perfil do meu público, eu vou assertivo. Então, eu não vou falar com uma pessoa que não é o perfil que eu quero vender, porque eu vou estar perdendo tempo. Então, a minha taxa de conversão vai ser bem menor, vai lá para baixo, porque ela vai dizer não para mim. Né? Então, quando eu conheço meu público, eu faço todo esse estudo de perfil, aonde está, com quem está, o que ele gosta de ouvir, porque tem isso, é diferente. E a gente identifica muito isso, por exemplo, nos treinamentos de atendimento, que a gente precisa ler o nosso cliente. Então, quando chega numa clínica high ticket, uma clínica popular, é diferente o atendimento. Total. Né? Aqui ele quer resolver problema. Aqui ele quer ser mimado. Ai, desculpa. Aqui ele quer resolver problema. Eu só quero lá que tu tire a minha dor. Tô com dor de dente, eu quero tirar minha dor de dente. Se eu tô numa clínica de um high ticket, ele quer que eu te sirva um café, ele quer que eu converse outra contigo. História. Então eu preciso saber e conhecer o meu cliente para que realmente eu possa vender para ele e reduzir o meu trabalho, aumentando a minha taxa de conversão falando com menos gente. Né? Então, como é que a gente aumenta a taxa de conversão falando com menos gente? Conhecendo o público, indo certo. Então, a gente traz muito isso. Fantástico. E aí, agora em tecnologia. Tecnologia e resultados. Hoje, o que é que vocês trazem de tecnologia para dentro da consultoria de vocês? Então, como eu te falei, a tecnologia a gente traz desde desenvolver sistemas, né? Então, nós temos um desenvolvedor dentro da CIR, um analista de dados, né? Que desenvolve o sistema de acordo com o que tu precisas. Olha, eu quero isso. A gente teve um cliente recentemente que ele queria uma coisa, meu Deus, isso é impossível. Não é. Bora ver como é que pode. Eu quero um cliente jurídico, queria 3 processos dentro de um sistema só. Dá para fazer? Dá. Bora fazer. Do zero. Até, como eu te falei, a gente atende muito micro e pequeno empresário, que não tem um sistema robusto, que não entende. Então, a gente vai fazer o quê? Implantar a tecnologia de acordo com a realidade da empresa. Então, eu não vou trazer para ti uma coisa que tu não vai sustentar, que tu não vai usar. Eu primeiro, dentro do diagnóstico, quero saber o teu perfil. O que tu utiliza? Tu utiliza caderno? Tu utiliza planilha, tu utiliza CRM, ou então eu consigo Não, eu gosto de dashboard. Então, aqui dentro da CIR a gente tem desde os processos de automação, né? Desenvolver chatbot, atendimento, CRM, mas assim, acho que a gestão à vista é a menina dos olhos, né? Os dash ali que tu sabe quanto vendeu, quanto...
Colocar Tudo Sextelã. isso, e diário, né? Como eu te falei, não vou esperar até o fim do mês, ou então pedir para minha secretária um relatório que ela vai correr atrás dos dados, que pode muitas vezes estar errado. Em tempo real, realmente o que está acontecendo dentro da empresa. Então, o que a gente traz? Sistema, dashboard, automação, CRM. Então, depende tudo do perfil do empresário. E aí vocês têm, tu falaste já de alguns, mas tem algum case assim que mudou o cenário ali todinho depois que vocês implementaram tecnologia? Tem sim. Como eu te falo, acho que o nosso olho brilha com a micro e pequena empresa que muda a realidade, né? Então, o que muda a realidade? Ou então, o que realmente importa nesse cenário é faturamento. Então, a gente tem empresa que triplicou o faturamento. Entrei numa clínica com acho que 1 ano porque assim, a consultoria é 6 meses, mas os clientes não querem continuar. Uhum. Então a gente está 1 ano nessa clínica que iniciou com um faturamento de 40 mil, clínica pequena, né, micro e pequena empresa, e hoje fatura 150, 160. Então mais de triplicou o faturamento com um processo, trazendo o quê? CRM, vendo venda, né, controlando a minha venda, e sistema de financeiro, fluxo de caixa. DRE simples, sistema de DRE simples, para onde eu possa identificar os meus custos, né? Quanto entra, quanto sai e o quanto eu posso gastar, quanto eu posso investir, né, em novos projetos. Porque se não tiver esse controle no DRE, da mesma proporção que entra, sai. Exatamente, torneira aberta, eu sempre falo. Onde é que está essa torneirinha aberta? Às vezes a gente não sabe. E às vezes, como eu te falei, o empresário se surpreende. A gente tem um caso, te dar esse exemplo, de uma grande indústria que a gente estava mapeando, e aí a gente foi ver o custo que tinha com água. O custo que tinha com água, de trazer, de comprar terceirizado, era imenso. A água mineral, sim, garrafão e tal. E aí a gente entendeu que se a gente pegasse um caminhão e fosse buscar lá na fonte, a gente reduziria isso em 30%, em 40% e até 60%. Chegou a 60% de redução de custo. Então, como com água? Então, aonde é que vai esse dinheiro? Outro cliente que a gente ficou pasmo foi com vidro. Era um cliente de vidro. E aí quebrava os vidros, né? E ele despachava isso. Despachava. Tá, mas você já calculou quanto é que você tem de perda? Porque é muito caro pra gente poder reciclar, tem que ter um equipamento tal e tal, tá? No final do mês era 300 mil, pagava 2 equipamentos. Caramba! E aí eles ficam... Então, assim, quando a gente traz essas clarezas, sabe? Através de mapear mesmo processos simples, a gente consegue resultados tremendos. E o empresário se surpreende, porque diz, gente, era vidro quebrado. Gente, era água. Eu só aluguei um caminhão e fui buscar lá na bica, né? Então, reduziu muito o meu custo. E isso aí é dinheiro no caixa, né? É margem. Que fantástico. Eu costumo falar que eu aprendo muito nos podcasts. Esse podcast tá trazendo uma clareza enorme. A cabeça tá assim... Deve ter um monte de torneirinhas abertas aqui dentro. E aí, cara... Bora marcar logo o teu diagnóstico. Bora! E aí, esse movimento todo, eu quero que tu traga essa clareza, eu quero que tu deixe uma mensagem para aquele empresário que tá passando por isso, muitas vezes não sabe. Né? Tipo, eu devo ter um monte de torneirinha aberta aqui vazando, mas com certeza eu não sei onde tá. Né? E aí é uma dor que eu sei que eu posso ter, mas que eu não sei o que eu tenho. Eu sempre costumo dizer, Alexandre, que a gente não sabe de tudo. Eu sou muito boa em algumas coisas, mas tem algumas coisas que eu não sou boa, que eu não gosto de fazer. Então, quando eu não sou boa e eu não gosto de fazer, mas eu sou inteligente, eu faço o quê? Eu chamo pessoas
para estar comigo, né? Que vai completando ali o ecossistema da empresa, e aí eu tenho uma equipe forte. Então é aqui que a gente entra, né? Então, se o empresário... Aí eu né? quero que tu mande essa mensagem aqui para o empresário aqui. Pronto. Então, se você é empresário que vende bem, que tem o faturamento alto, mas que chega no fim do mês, não sabe para onde foi esse dinheiro, ou acha que trabalha muito, mas que não consegue no final do dia, meu Deus, parece que eu não fiz nada. Me chama para um diagnóstico, que a gente vai identificar, a gente vai trazer essa clareza e essa organização para dentro do teu negócio, e eu tenho certeza que você vai ter resultados incríveis. Então não perde tempo, que tempo é dinheiro, né? Total, fantástico. Agora, já chegando aqui no final, eu quero que tu deixe aquela mensagem final, né? Essa aqui foi a mensagem pro empresário, agora é a mensagem final, geral, zona, né? Deixando teus contatos, deixando o Instagram, deixando todo o movimento. Então, eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade, o espaço, né, de estar aqui com vocês, de ter essa experiência com vocês, e me colocar à disposição, né, para o micro e pequeno empresário que não entende os seus números, que quer realmente ter aí essa clareza, quer ter essa organização de processos, de pessoas, de tecnologias dentro do seu negócio, que sempre achou que isso é algo inacessível e não é para você, é para resolver o teu problema. É para isso que a gente está aqui, né? Então, sigam os nossos conteúdos, né, nas nossas redes sociais. Qual é o Instagram? O Instagram é o CIR Soluções para Empresas e o meu é Tainá Ribeiro Consultoria. Legal. Então lá a gente sempre está em collab, está mostrando o que tem de diferente lá no Tainá Ribeiro, é que eu trago as associações, né, as coisas que a gente está envolvidos além das empresas, os casos de sucesso, mas vai ser um prazer ter vocês por lá, sigam a gente. Fantástico. Tainá, muito obrigado por ter vindo. Esse papo foi altamente esclarecedor de muitas coisas, né? Eu acredito muito que o empresário precisa muito disso, né? Você empresário que está assistindo, que chegou até aqui, eu tenho certeza que se você entendeu algum desses pontos e precisa de algum desses pontos, procura a Tainá, chama já aqui na descrição vai ter os contatos, Instagram, tudo para você só clicar, fala que veio pelo portal, porque eu tenho certeza que uma mudança dessa, como tu falaste, né, a empresa saiu de 40 para 150, cara, é processo, é estratégia, é visão, negócio. Com certeza. Né? E eu quero deixar um presente para vocês. Olha. Quem vier pelo portal, diagnóstico é por nossa conta, Alexandre. Olha! Então, vamos lá e vamos descobrir aí esse gargalo e agir corretivamente aí na tua empresa. Então, bora só fazer aquela chamada assim, direcionada. Você, empresário, que está precisando entender ali um pouco mais do seu negócio, entender um pouco mais do seu processo, a Tainá tem um presente para ti. O diagnóstico é por nossa conta. Então, se você quer entender processos, pessoas e tecnologias que vão fazer diferença no seu negócio, fala com a gente. Já manda aqui na mensagem. É isso aí, então. Muito obrigado, Tainá. Tá tudo certo? Já deixou as redes sociais? Eu ia falar, deixa as redes sociais de novo, por isso que eu ia falar, deixa as redes sociais, mas já tá aqui embaixo. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Não te esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Assina o sininho. Segue também Portal Pará Negócios e Modesto Alexandre. Muito obrigado, Tainá. Obrigado a vocês. Tchau.